Olá, professor, professora. Hoje você vai conhecer um pouco o livro O Sonho de Buiauaçu. Mas antes de te falar dessa narrativa, deixa eu me apresentar. Afinal de contas, vale te dizer que essa é uma conversa de professor para professor. Eu sou a Malu Carvalho, graduada em fonoaudiologia e em pedagogia. Atuo na área da educação há mais de 15 anos, com experiência em alfabetização e mediação de leitura. Busquei me especializar em livros, leitura e literatura para a infância e hoje atuo como professora e formadora de professores. Desde 2015, desenvolvi um espaço de formação para famílias e profissionais interessados na mediação de leitura e formação de leitores. Hoje falarei para você sobre o livro O Sonho de Buiauaçu, da autora Moara Tupinambá Tapajoara. Moara Tupinambá Tapajoara é ilustradora, artista visual, comunicóloga e curadora. Nasceu em Belém do Pará e dedica-se à pesquisa do movimento de retomada da identidade indígena dos povos do Tapajós. Seus parentes pertencem a uma comunidade indígena localizada em Santarém, Baixo Amazonas, uma comunidade tapajoara cucurunã. Moara realiza uma pesquisa independente que a levou a criar um museu itinerante e digital, o Museu da Silva, que além de desvendar aspectos relacionados à sua genealogia familiar, busca revelar as consequências contemporâneas dos processos de colonização. Fazem parte integrante da obra os recursos de narração e audiodescrição, como tecnologias assistivas que podem ser acessadas por meio de link ou QR Code disponível no livro. Ao levar uma obra para mediar na sala de aula, é importante motivar os alunos para essa leitura. Para isso, é essencial que você se prepare para essa mediação. Faça um mergulho na obra e, se possível, no universo no qual ela está inserida. O Sonho de Buiauaçu é uma narrativa que faz um resgate da identidade cultural indígena. Lene da Silva é uma jovem que vive em Belém do Pará e costuma visitar a avó e o primo em Cucurunã. Em uma dessas visitas, ela percebe que seus parentes não estão bem. Tanto que sua avó nem conseguia lhe contar histórias sobre os seres encantados da floresta. A avó fala sobre a preocupação que lhe aflige, um receio de que uma parte da sua identidade seja ceifada. É papel do professor possibilitar a fruição de manifestações plurais. Isso pode ser feito ao contextualizar a história dos povos originários do Brasil. A jornada de Lene remete a tantos aspectos da condição humana: medo, angústias, coragem, empoderamento, maturidade, força, aspectos esses que podem gerar alguma identificação por parte dos leitores. Em um país como o Brasil, que tem em sua formação a miscigenação, a questão da representatividade e valorização é fundamental para a formação básica. Ao apresentar aos alunos uma personagem que vive uma jornada de perigo e que, sabendo do risco que corre, não perde a coragem, pode ser um caminho para iniciar um mergulho nessa jornada. Para aguçar a curiosidade dos alunos pela obra, vale trazer uma provocação, como, por exemplo, convidá-los a observar a casca do tracajá. Você sabe o que é um tracajá? Trata-se de uma espécie de cágado mais comum na Amazônia. Quanto mais informações os alunos possuem sobre o desafio que precisam resolver, maior é a chance de terem sucesso. Com a leitura literária não é diferente. Quanto mais você possibilita o desenvolvimento das estratégias de leitura, maior e mais potente será a experiência leitora que os alunos vivenciarão. Mais adiante, falarei um pouquinho mais sobre o que é possível fazer antes, durante e depois dessa leitura. Por ora, quero te contar sobre O Sonho de Buiauaçu e a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Sem perder de vista que, antes de tudo, a obra deve ofertar uma experiência de fruição, O Sonho de Buiauaçu pode propor um convite para diversas reflexões. Uma narrativa com uma matriz cultural indígena pode ser muito potente para pensar sobre diversos aspectos da cultura brasileira: arte, música, culinária, sem mencionar o fato de que essa história pode abraçar a questão da valorização de diferentes culturas, da construção de identidade e representatividade. É impossível falar do Brasil sem tocar nessa pauta. Em tempos nos quais a valorização da cultura é urgente, pois a cultura é a identidade que um povo constrói, é preciso ressaltar e valorizar as características dessa cultura.
Minar uma discussão dessas é ceifar os nossos estudantes da própria história, da própria identidade. É comum que os materiais didáticos retratem os indígenas de maneira estereotipada e no tempo passado. Muitas vezes, pelo fato dos materiais ressaltarem com maior foco os aspectos relacionados à colonização, as populações indígenas acabam por não serem representadas, o que pode levar à ideia de que essas populações não foram e nem podem ser protagonistas da própria história. Toda uma diversidade cultural e linguística acaba por ser ignorada. Uma obra que traz elementos característicos dessa cultura, que ressalta uma de suas línguas, que foi escrita e ilustrada por uma mulher que reconhece na própria identidade o seu pertencimento a essa cultura, pode favorecer uma discussão que amplie o conhecimento e o modo dos alunos atuarem na sociedade no que se refere ao convívio com a diversidade. Até o fim do ensino fundamental, os alunos precisam desenvolver fruição, expressão, investigação e identidade cultural, consciência multicultural, respeito à diversidade cultural e mediação da diversidade cultural. Uma mediação de leitura cuidadosa favorece o desenvolvimento de todos esses aspectos. A obra O Sonho de Buiauaçu permite esse trabalho. As competências propõem desenvolver habilidades que auxiliem a construção do conhecimento, pensamento crítico, científico e criativo, repertório cultural, comunicação, cultura digital, trabalho, projeto de vida, argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação e, por fim, responsabilidade e cidadania, trabalhadas a partir da concepção de uma sociedade mais ética, democrática, responsável, inclusiva, sustentável e que, acima de tudo, respeite e promova a diversidade e os direitos capazes de despir-se de qualquer preconceito para o outro. Por meio da mediação do professor, a leitura dessa obra favorece o desenvolvimento de competências e habilidades que fortalecem a capacidade de fazer perguntas, de argumentar, além de interagir com diversas produções culturais, pois a obra pode servir como ponte para pensar sobre linguagens artísticas que são diferentes da literatura. É possível também fazer uso de tecnologias de informação e comunicação, outra pauta importante trazida pela BNCC. Esse é um livro acessível, tem uma versão audiovisual para quem não consegue enxergar, um outro modo de vivenciar a narrativa. Por essas e outras razões, é uma experiência literária que possibilita a ampliação da compreensão de si mesmo e do mundo, condição muito relevante à educação, segundo a BNCC. Vale lembrar aqui que a BNCC aponta a necessidade da esfera escolar contribuir com um diálogo multicultural, preservando a diversidade por meio da convivência e do respeito, condições essenciais para uma prática educativa acolhedora e que fortaleça os alunos para que sintam-se pertencentes à sua cultura e a valorize. Elementos como personagens, narrador-observador, conflito, espaço, enredo e tempo são elementos que caracterizam a obra como uma narrativa ficcional. Toda essa estrutura narrativa aponta para possibilidades de construir com os alunos conhecimentos relativos a esse gênero, e deste modo é possível chamar a atenção dos alunos para essa estrutura que envolve apresentação do enredo, desenvolvimento dos acontecimentos, momento de tensão e desfecho. É por meio do narrador observador que o leitor conhece os personagens e acompanha Lene e seu primo na jornada que ela enfrenta na busca pela libertação dos seres encantados. A obra aproxima o aluno do universo cultural da matriz indígena. Essa temática é abraçada pelo texto, mas também pelos elementos visuais que compõem a narrativa, o que valoriza esse universo. Observe a capa. Observe que a autora utiliza a técnica mista nessa ilustração, e as cores em tons terrosos remetem à relação da narrativa com a natureza. Além disso, temos também a representação do folclore por meio da serpente, que é representada no canto inferior esquerdo. Há ainda o traçado da carapaça de um tracajá. Tudo isso colorido por aquarela de forma translúcida, o que permite a criação de uma atmosfera onírica.
Como você sabe, a BNCC é baseada no desenvolvimento de competências e habilidades. É organizada por áreas do conhecimento. Cada área, por sua vez, contém os componentes curriculares que são divididos em unidades temáticas. Cada uma dessas unidades apresentam um conjunto de objetos do conhecimento, os conteúdos a serem trabalhados e que, se forem trabalhados de maneira propícia, levarão ao desenvolvimento das habilidades específicas de um determinado ano. Uma vez desenvolvidas essas habilidades, atingimos as competências propostas pela BNCC. A BNCC traz na sua organização o que chama de campo artístico literário. Campo de atuação relativo à participação dos alunos em situações de leitura, fruição e produção de textos literários e artísticos representativos da diversidade cultural e linguística que favoreçam experiências estéticas. Um dos nortes desse documento é assumir a centralidade do texto como unidade de trabalho e suas perspectivas enunciativo-discursivas, o que leva o professor a sempre relacionar os textos a seus contextos de produção e o desenvolvimento de habilidades a uso significativo da linguagem em atividades de leitura, escuta e produção de textos em várias mídias. Esse documento, no qual faço referência ao longo da minha fala, nos traz a leitura como um de seus eixos, o que significa dizer que ele compreende que faz parte da experiência leitora as práticas de linguagens que decorrem da interação ativa do leitor, ouvinte ou espectador com os textos escritos, orais e multissemióticos e de sua interpretação, sendo exemplos as leituras para fruição estética de textos e obras literárias. É importante lembrar que, ao mediar a obra na sala de aula, você, professor, seja uma ponte que contribua para o processo de compreensão e conexão do aluno com a obra. Agora, falaremos sobre as possibilidades de mediação. Ao trazer a obra literária para a sala de aula, precisamos atentar para a mediação de leitura que envolve 3 momentos: antes, durante e depois. Por essa razão, agora falarei para vocês sobre as possibilidades de mediação. A elaboração dessa minha fala segue apoiada na BNCC. No primeiro momento, antes da leitura em si, é necessário sensibilizar os leitores para que assim haja uma aproximação entre leitor e narrativa. Deste modo, a leitura ganha maior significado. O segundo momento é a leitura em si e pode ser realizada de diferentes maneiras a depender do objetivo que você tem. Pode ser realizada em sala, pelo professor ou de modo mais autônomo. Alternar as dinâmicas de leitura possibilita diferentes ações de leitura, diferentes desafios, além de manter o interesse pelo texto. O terceiro momento, o pós-leitura, também faz parte da mediação e é dos mais cruciais, pois pedem propostas que permitam uma compreensão maior da obra, um aprofundamento. Aqui é importante não didatizar a obra, não trazer um caráter utilitarista. O que eu quero dizer com isso? É preciso lembrar que a obra não foi pensada para ensinar determinado conteúdo. Ela pode nos apontar caminhos e possibilidades para refletir sobre várias coisas que você, professor, de acordo com as leituras que o seu grupo realizou dessa obra, pensará sobre o que é mais interessante focar. Mas vamos para a parte prática. Já mencionei no início dessa conversa a importância de sensibilizar os alunos para a leitura e sugeri como caminho a apreciação da casca do tracajá e uma reflexão sobre as palavras indígenas que utilizamos no cotidiano. Além desses caminhos, ainda pensando sobre esse primeiro momento da mediação, a sensibilização, podemos disparar provocações por meio da ambientação do local no qual a mediação acontecerá. É possível preparar o ambiente com imagens da cultura indígena espalhadas no centro de uma roda, ou convidar os alunos para apreciar a música composta especialmente para essa narrativa e que você pode acessar pelo QR Code impresso no livro. Ou talvez unir essas duas possibilidades, ofertar a apreciação de imagens com a música. No segundo momento dessa sensibilização, pode-se apresentar essa montagem que você tem acesso por meio do QR Code que já mencionei aqui. Nessa imagem, é possível apresentar os personagens e permitir que o grupo relacione as imagens aos conhecimentos que possuem. A partir dessa apreciação, pode-se incentivar os alunos a inferir sobre a narrativa. É papel do professor promover e ampliar essas relações permitidas pela obra, pois isso fará com que a leitura ganhe maior significado.
Com isso, nós possibilitamos o trabalho com a estratégia de antecipação e já aguçamos a curiosidade e o interesse pela obra. O segundo momento da mediação é a leitura. Vale lembrar que você precisa conhecer a obra previamente, preparar essa leitura. Somente assim você poderá chamar a atenção do aluno para os aspectos que compõem a narrativa, incentivá-los a pensar sobre os efeitos de sentido. Por exemplo, atente para esse trecho. Desesperada, Lene correu zimbada com seu primo. Foram obrigados a entrar nas camadas mais profundas da floresta, onde moram os espíritos que rondam, os espíritos visagentos. É possível convidar os alunos para refletirem sobre a relação entre o texto e a imagem. Ao chegar nessa página dupla, os leitores entram com Lena e seu primo nesse local da floresta que é mais escuro, que é tomado por seres sobrenaturais. Essa edição, com esse texto, com esses elementos visuais, será um modo dos personagens compartilharem a sensação que viveram com os leitores? Quais sensações seriam essas? Cada leitor atribui os significados que lhes é possível e, ao compartilhar essas diferentes leituras, esses diferentes olhares, construímos sentido. A leitura é isso, construção de sentidos, algo que se faz junto. Na terceira etapa da mediação, depois de ler, você pode tecer momentos preciosos no que se refere à experiência leitora. Abra espaço para uma boa conversa. Isso pressupõe a escuta. Não foque em garantir sua compreensão dessa narrativa. Deixe que os alunos falem como foi a leitura para eles. Quais foram suas percepções? Permita que tragam as relações que estabeleceram e fique atento para descobrir outros caminhos por meio da leitura que o seu grupo realiza. A fim de motivar ainda mais a troca e o diálogo, vale perguntar, retomar trechos que provocaram alguma sensação como um riso, alegria ou mesmo a tristeza. Enquanto leitora, eu, por exemplo, destacaria o trecho no qual o personagem Fernando questiona a Lene sobre como ela se sente. Ela declara sentir-se mais forte. Isso me chama a atenção, me faz pensar sobre quais aspectos da sua jornada lhe trouxeram esse empoderamento. Seria o encantamento pelas suas origens e a clareza da sua identidade? A narrativa abre portas para uma porção de reflexões e discussões e pode abraçar outras áreas da BNCC. Lembre-se que as áreas do conhecimento se integram. O documento as apresenta de forma dividida para fins de organização, mas elas se relacionam, não são estanques, de modo que favorece o diálogo e a aproximação com outras áreas. Vale ressaltar que a leitura nasce por meio das relações entre sujeitos e textos. Portanto, a obra literária é passível de interpretações múltiplas. É função do professor mediar essas relações, ao passo que é estabelecida uma relação entre o que há exterior ao ambiente escolar com o que se aprende na escola, o aluno aprenderá que fora da sala de aula também há a possibilidade de se fazer várias leituras sobre outros aspectos do cotidiano. Claro que aqui eu trouxe as minhas possibilidades enquanto leitora, mas talvez as minhas possibilidades tenham ampliado as suas. Convidar os alunos a fazerem essas relações faz parte do seu papel como mediador. As possibilidades são muitas, você pode extrapolar, pode trazer músicas, filmes, jogos, brincadeiras, culinárias. Que essa experiência literária possa inspirar muitas outras. Bom trabalho, professor!